Olá pessoal, Gláucia Pomiglio aqui, bem-vindos de volta ao meu canal e hoje eu quero bater um papo aqui com vocês sobre um tema muito discutido, um tema muito falado e talvez um pouco bastante distorcido, que é sobre o soltar. O soltar é um ensinamento que foi divulgado, de diversas formas, por diversas vezes, diversas maneiras, por um professor. Professor esse que eu tenho muita admiração, muito respeito também, sobretudo pela coragem que ele teve em começar a divulgação desse trabalho. Se não me engano, ele foi um dos primeiros que começou a divulgar esse trabalho aqui no Brasil. Não vou mencionar o nome dele aqui, por questões de respeito mesmo, até mesmo pela própria solicitação dele. Ele deixa bem claro na plataforma dele que não é para associar, o nome dele em qualquer lugar, nas redes sociais, não é para utilizar os conteúdos dele. Então é por isso que eu não vou mencionar o nome e muito provavelmente você já deve saber de quem que eu tô referindo aqui, nesse vídeo de hoje. Então é por respeito mesmo que eu não vou mencionar. Também não venho fazer críticas, ao conteúdo dessa questão do soltar. Pelo contrário, eu vou tentar, com base no que ele já tentou explicar várias vezes, eu vou tentar ampliar um pouco esse conhecimento, trazendo do meu jeito, a minha forma e da minha maneira. Por isso que eu nem vou citar o nome dele. Mas é que nos últimos tempos, eu até agradeço vocês também, vocês têm interagido bastante aqui no comentário, e vocês também vêm trazendo diversas perguntas, diversas dúvidas, e um dos temas que vocês colocaram aqui nas últimas semanas, que eu pude observar, é essa questão do soltar. Eu digo para vocês também, pessoal, eu sou sozinha aqui, tá? A princípio na plataforma, então eu que faço o roteiro, eu que venho aqui falar e gravo, eu que edito, eu que posto, eu também que respondo. Então, na medida do possível, eu procuro responder todo mundo. Se de repente ficou algum comentário aí para trás, eu peço desculpas, porque são várias coisas que eu estou fazendo aqui, mas na medida do possível eu sempre me organizo e tento sair respondendo cada um de vocês. Então, o que acontece com essa questão do soltar, pessoal? O soltar não é algo assim tão simples, que eu vejo muitas pessoas pegando algo que é bastante complexo e tentando... às vezes a gente resume algo, mas o resumo não pode ser sinônimo de simplório, sabe? Às vezes é isso que eu vejo. Soltar não é só, como o pessoal fala, solta que vem. Soltar é só não colocar pressão. Tá muito simplório isso. Porque na verdade o soltar, são várias características, São várias atitudes e comportamentos que a gente vai desenvolvendo durante a nossa jornada de autoconhecimento, que a gente vai começar a compreender o que é essa questão do soltar. Como vocês devem acompanhar e devem saber, para você que já acompanha os vídeos que eu disponibilizo e para você que está chegando aqui agora, eu deixo claro aqui 2 pontos, Primeiro, ciência e espiritualidade, e depois eu convido vocês, vamos exercer o pensamento crítico. Então, o que eu procuro fazer aqui no canal? Eu não procuro fazer uma salada de fruta, misturar as coisas, igual muitas pessoas me xingam aqui, tá misturando as coisas, pseudociência, não. Eu trago um viés científico, depois eu trago um viés espiritual ou filosófico. E aí eu traço um paralelo e você tem a opção de pensar. E aqui com o soltar eu quero fazer a mesma coisa. O soltar, por um viés científico, ele não existe. Existe essa palavra, soltar, por um viés científico. Soltar foi uma maneira que foi encontrada de trazer, em relação a atitudes e comportamentos, associado a uma filosofia de vida. Então, se a gente for falar de um ponto científico, pelo que eu vejo, muitas pessoas falando e pelas dúvidas que vocês colocaram aqui, pelo ponto de vista científico da mecânica quântica, a gente está falando de efeitos Zenon. Esse é o nome científico, tá? Soltar também não existe no nome de um viés filosófico, tá? É uma forma didática da gente aprender, um estilo de vida.
Taoísmo, por exemplo, vai ser um viés, mas já vou explicar. Então, por exemplo, vamos separar as coisas. Então, primeiro a gente faz ponto A, ponto B, depois a gente reflete, né? Se esse daqui está falando a mesma coisa que esse daqui, né? Bom, quando a gente fala do efeito Zenão, vou falar de maneira resumida, porque já tem vídeo aqui no canal sobre o efeito Zenão. Nos experimentos, né, lá na mecânica quântica, eles vão trabalhar com sistemas, né? E quando se trabalha com sistemas para conseguir fazer identificar as propriedades das partículas, precisa ser feito medições, né? Então, para trabalhar com esse sistema e para poder fazer essas medições, várias, vamos dizer assim, ferramentas, né, são utilizadas. Então, eles vão usar e teorias também, né? Então, vai ser utilizado o conceito de superposição, emaranhamento, né? O próprio efeito Zenão, o colapso, função de onda. Então, para o processo de efeito Zenão, o que acontece ali? O que é o efeito Zenão? Você tem lá, então, um sistema, certo? Onde eles estão trabalhando ali para fazer as medições, para poder trabalhar com determinado experimento. Se essas medições forem feitas frequentemente, num espaço curto de tempo, o que acontece? O sistema ele não consegue evoluir de um estado para o outro. Para isso dá-se o nome de efeito Zenão. Isso é um ponto científico. Ponto. Beleza? Quando eu vejo, né, muitos falando, o soltar é não ter ansiedade, o soltar é o efeito Zenão. Estou deixando claro. Efeito Zenão é o nome dado ao experimento científico. Tá bom? Se a gente olhar essa questão de não põe ansiedade, não põe pressão, isso daí agora é uma filosofia de vida, tá? Que a gente pode encontrar também dentro da psicologia humanista existencial, que vai dizer o quê? Que tudo que nós temos é o momento presente, é o aqui e agora. Tá? Isso a gente consegue dizer, né, dentro da ciência, pela psicologia humanista, mas a gente também consegue ver isso por uma filosofia de vida através do taoísmo, do zen budismo, que é o quê? O momento presente, o aqui e agora. Então vão percebendo que o soltar é diversas, né, é um conjunto de atitudes e comportamentos que a gente vai trabalhando. Então, foco, por exemplo, focar aqui no momento aqui e agora, é a aceitação. E é aí que entra quando a gente fala também, né? Quando a gente fala da ação através da não ação. Então, a ação através da não ação não é não fazer nada. Ou não é, de repente, fazer desesperadamente. Então, o momento aqui e agora. Aceitação. Eu aceito o que se apresenta para mim nesse momento. Mas essa aceitação também, ela não é de uma forma passiva. Tá bom, eu aceito que está acontecendo isso. Eu aceito que minha vida tá uma porcaria, que nada tá andando e tá bom, eu vou ficar aqui. Eu tô aceitando. Não é isso. Não é sobre isso. Né? Mas é aceitar que isso é o que se apresenta agora para você. O que você pode fazer a partir de? Percebe a ação com a não ação? Eu aceito o que se apresenta. Mas o que eu posso fazer a partir disso que se apresenta para mim? Então isso é uma filosofia de vida, é um estilo de vida também. Tá? Então o soltar trata-se disso também. Aceitar aquilo que se apresenta para você no momento, porque vai adiantar você ficar descabelando, você ficar xingando, gritando, não sei. Se resolver ou se adianta, beleza, então faz. Mas se não resolver, será que então você pode parar, analisar e pensar o que eu posso fazer ou agir a partir de? Por isso, ação através da não ação. Soltar também é saber sobre arquétipos. Por isso que eu estou falando que é um conjunto de atitudes e comportamentos, pessoal. Não vamos pegar algo que é complexo e simplesmente reduzir em algo bem simplório. Né? Não se ativa arquétipos, pessoal. Essa é outra coisa que eu vejo também. Arquétipos são vivos, não estão parados e congelados no tempo.
Arquétipos é uma dinâmica que ela está crescendo o tempo todo. E, sobretudo, é uma dinâmica da nossa psique. Arquétipos vão influenciar os nossos comportamentos. Então, quando a gente fala de complexos, que é um outro vídeo que tem aqui no canal também, os complexos, né, que são gerados, eles vêm por meio dos arquétipos. Então, a gente precisa entender de arquétipos, né, entender essa dinâmica da psique. Não se ativa arquétipos, eu vejo bastante coisa sobre isso também. Então, vai perceber, são diversas atitudes e comportamentos que a gente vai executando no dia a dia e a gente vai entendendo o que é esse tal de soltar, né? Outra coisa, quando a gente faz alguma coisa, quando a gente deseja alguma coisa, não é através do ego, não é através do ego, é através da consciência. Por isso que eu falo, a gente traz, né, lado A, lado B, depois a gente coloca aqui, faz um paralelo, e a gente vai perceber que, poxa, estão falando a mesma coisa por vieses diferentes. Então, por exemplo, quando se fala da física quântica, né, que eu falo que vem um monte de gente aqui me dar porrada, mas não abre espaço para a gente poder ter essa conversa, porque eu acho que a gente poderia conversar. Né? Muitos vêm aqui, explicou tudo errado, é pseudociência, mas não abre espaço, né? Não abre espaço para a gente falar da interpretação de Copenhague, não abre espaço para a gente falar da coerência quântica, não abre espaço para, sabe, várias coisas, só vem aqui e solta gospel, né? Bate na gente. Em contrapartida, muitos de vocês vêm aqui também e agradece, elogia. Então, o meu foco é aqui para vocês que trata a gente também com respeito. Mas quando a gente fala da física quântica, a gente está falando o quê? A gente está falando do quantum, né? Tudo que permeia, tudo que existe na natureza contém o quantum, e o quantum é a menor energia que existe. Então, o quantum, ele é a essência. Então, a física quântica, ela é uma física das possibilidades, e, portanto, ela também é uma física das essências. Né? Então, quando a gente fala da dinâmica da nossa psique, quando a gente fala de ego, self, consciência, o que é essa essência, né, que a gente fala ali na física quântica? Então, por exemplo, hoje a física vai falar que existem 4 tipos de forças, né? 4 tipos de força, né? A força gravitacional, a força forte, a força fraca e a força eletromagnética. Hoje existem dois tipos de partículas, né? Os férmions e os bósons. Os férmions são as partículas realmente material, né, que constitui o universo. E os férmions, eles são o quê? Dentro dessa teoria de campos, eles são partículas virtual. Então, quando duas partículas estão em contato, elas não estão em contato diretamente. Não são os férmions que estão, por exemplo, em contato direto. É o campo dessas partículas que estão em contato. E quem que leva essa informação? Né? São os bósons, que é essa força dentro dessa teoria do campos. Então, por isso que o bóson ele é chamado de partícula mensageira. Trazendo isso, né, aqui para a vida prática, o que acontece? Não é o ego que vai realizar as coisas, é a nossa consciência, é a nossa essência. Percebe? Por isso que eu gosto de quebrar o que é de um lado, o que é do outro, depois a gente tem que traçar um paralelo para ver se a gente está falando a mesma coisa por viés diferente. Então, soltar, sobretudo, é trabalhar com a essência das coisas, é trabalhar por meio da consciência e não por meio do ego. Né? Porque às vezes eu quero porque quero tal coisa e eu nem sei por que eu quero. Né? Então, da mesma forma que o bóson é a força, né, que vai transmitir uma informação, vamos dizer, que vai empurrar, né, uma partícula para cá e a outra para cá, né, que pode juntar ou que também pode repelir, pensa que a nossa consciência faz esse mesmo trabalho. Então não é com o ego que a gente conquista as coisas. Isso é uma das características também do soltar. Né? Soltar também é mergulhar em águas profundas, a gente tem que se conhecer. Né? Quando a gente fala de ego, de consciência, de self, de arquétipos, quem é você?
Quem é você? Olha, essa pergunta é muito profunda. A gente tem que saber trabalhar com a essência das coisas, não com o material das coisas, é sempre com a essência. Onde houver uma partícula, sempre haverá um campo. Onde houver um ego, sempre haverá uma consciência. Tá? Outra coisa que eu observo também, muitas pessoas quando começam esse processo de autoconhecimento, normalmente falam assim, a partir de agora eu vou pensar em mim. Tudo bem, ótimo, que bom que você está pensando em você. Mas isso é uma atitude também que a gente tem, não de uma maneira egoísta. Porque lembre-se, todas as nossas atitudes, né, o que eu faço aqui e agora, eu não afeto só a minha vida. Eu afeto o coletivo também. Então não é porque você está numa jornada de autoconhecimento que de repente você fala, não me importa com mais nada. Será que é assim? Soltar também é se importar com o outro. É se importar com o próximo, é se importar com o seu irmão, não no sentido religioso. Então, gente, soltar é uma quantidade, né, de atitudes e comportamentos que a gente vai desenvolvendo na gente. Soltar não é se comparar com os outros também. Muita gente compara a sua própria jornada com a jornada do outro. Não faz sentido, né? Soltar é confiar em você, na sua intuição. Isso é soltar. Tem gente que fica esperando o que o outro tem que dizer para a pessoa poder fazer. Soltar é confiar na sua própria intuição, na sua própria centelha, no self, na essência divina em você. Isso é soltar. Por que você está esperando ordens de alguém? Por que você tem que esperar alguém vir falar para você o que é certo e o que é errado? Isso é soltar. E às vezes vocês estão esperando que alguém venha ditar as regras para vocês. Soltar é você desenvolver a sua própria experiência. Eu percebo, pessoal, tem muita gente aqui apegado. Então quer dizer, você sai lá de um canal, daí você vai no outro, aí você veio aqui. Tem gente aqui ainda querendo que eu diga o que é melhor para a pessoa. Vocês percebem que existe uma amarração, né? Amarração no sentido, você sai de um lado, você vem para o outro, mas você ainda tem a necessidade de alguém ficar falando para você o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado, ao invés de você ir lá, pegar esse conhecimento, fazer os seus testes, fazer as suas análises e chegar na sua conclusão. Isso é soltar, confiar em si mesmo. E é para falar confiar em si mesmo? Quem é você? Percebeu, pessoal? Bom, eu vou terminando por aqui para poder não estender muito esse vídeo, mas eu acho que deu para vocês pegarem um pouquinho aí o que eu tentei trazer sobre soltar. Soltar é um conjunto, tá, de atitudes e comportamentos que a gente vai desenvolvendo aí no nosso processo dessa jornada de autoconhecimento. Sobretudo, é confiar em si mesmo, tá bom? Um beijo para vocês que ficaram até aqui. Se esse vídeo de alguma maneira te ajudou, eu peço sua gentileza que deixe o seu like, que comente, compartilhe, se inscreva aqui no canal para que toda vez que um novo vídeo for disponibilizado, você recebe a notificação, tá bom? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.